Olá, para você que não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado trabalhista, também especialista em direito tributário, e se inicia aqui mais um vídeo dessa série chamada Direto da Fonte, produzida pelo Portal Contábeis. No último final de semana, eu estava conversando com um amigo, um empresário, e ele me fez uma pergunta: quem limpa banheiro tem direito ao adicional de insalubridade? Ele me fez essa pergunta porque surgiu um questionamento de uma ex-empregada que acabou entrando com uma ação contra a empresa dele, e no entender dele não fazia sentido esse pedido. Então, pegando esse gancho, resolvi falar um pouquinho para vocês sobre adicional de insalubridade, mas mais especificamente eu vou falar sobre a resposta a essa pergunta, sobre limpeza de banheiros, né? Mas vamos dar um passinho para trás aqui para definir o que é, por exemplo, o adicional de insalubridade, né? A gente ouve falar isso, quem é advogado já viu certamente processo sobre isso, mas quem trabalha com contabilidade, quem dá assessoria para as empresas, tem que ter esse conceito muito claro na cabeça, né? Então, o adicional de insalubridade ele é um valor que é pago para o trabalhador que exerce atividades que oferecem risco à saúde, atividades insalubres. E o que se considera, né, atividade insalubre? É a exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos acima do nível de tolerância estabelecido ali por umas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E diz também a legislação, e dizem essas normas regulamentadoras, que a simples exposição a esses agentes físicos, biológicos ou químicos, não dá direito ao adicional, mas sim o fato da pessoa ser efetivamente exposta. Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas podem usar equipamentos de proteção, né? Equipamentos individuais de proteção, e existem também alguns equipamentos coletivos, né? Algumas medidas que as empresas podem tomar no ambiente de trabalho, e outros que são equipamentos que são fornecidos para os empregados para protegê-los. E muitos desses equipamentos, por si só, são capazes de afastar esse risco à saúde. Então eu vou dar um exemplo diferente da limpeza de banheiro para depois a gente chegar aqui nesse tema. Mas, por exemplo, a exposição ao sol, ela é um agente insalubre, né? Um agente físico. Então, se a pessoa trabalha sob o sol quente, isso é um agente físico. Mas se ela utilizar os equipamentos de proteção, ou seja, se ela usar uniformes de manga comprida, usar um protetor solar, usar um chapéu, usar luva, usar calças e botas, a pele dela, o corpo dela não está exposto mais ao sol. Então ela usou equipamentos de proteção, né, que foram capazes de elidir a nocividade desse agente, né, elidir o risco à saúde, né? Então, se você usar esses equipamentos, e equipamentos que sejam adequados ali conforme o que entende o Ministério do Trabalho junto com o Ministério da Saúde, você não deve ou não precisa pagar o adicional de insalubridade aí para o trabalhador. Mas isso é um valor fixo que é pago para cada empregado? Como é que funciona? Tem percentuais, tem graus? Sim, existem diferentes graus de insalubridade da atividade exercida por esses trabalhadores. Então existe um grau mínimo, um grau médio e um grau máximo, que estão de direito a valores diferentes, né? Então, o grau mínimo te dá direito a 10% do salário mínimo vigente, né, na região. O grau médio, 20% sobre o salário mínimo e 40% sobre o salário mínimo, no caso de exposição em grau máximo. Mas reparem, eu disse salário mínimo. Então, se a pessoa recebe um salário de R$5.000, não vão ser 40% sobre os R$5.000, mas 40% sobre o salário mínimo vigente na região. Então, isso é o que já está estabelecido na jurisprudência e na legislação vigente. Ah, mas como é que eu vou saber se é um grau mínimo, médio ou máximo? Aí você precisa fazer uma análise de qual é o agente que a pessoa está exposta, né? Normalmente, uma equipe de segurança do trabalho, engenharia
ou medicina do trabalho é capaz de fazer essa avaliação ali com base nos cargos, nas descrições de cargo e nas condições de trabalho, né? Precisa ser feita uma avaliação do ambiente de trabalho e da atividade desempenhada para que chegue-se à conclusão qual é o grau de exposição e segundo, repito, se esse grau de exposição consegue ser elidido através do uso de equipamento de proteção. Mas voltando à pergunta-chave aqui, né? Quem faz limpeza de banheiro tem direito ao esse adicional de insalubridade? E aí, isso já foi muito discutido na jurisprudência, na justiça do trabalho, e o posicionamento que se tem olha, o fator determinante para saber se quem faz a limpeza do banheiro tem o direito ao adicional de insalubridade é o fluxo de pessoas que utiliza esses banheiros. Por quê? Porque quando a gente está falando de limpeza de banheiro, a gente está falando de agentes biológicos. Então, e um pouco de agente químico também, porque a gente trabalha com produtos químicos na hora de fazer a limpeza de banheiro. Mas os produtos químicos que normalmente são utilizados são produtos químicos que já são diluídos, que são produtos que não são nocivos à saúde. Então, produtos de limpeza normais que você usaria numa limpeza residencial, que é normalmente o que se utiliza também numa limpeza de um banheiro numa empresa, não te dão direito ao adicional de insalubridade por agente químico. A questão aqui é o agente biológico, e aí a gente está falando de um banheiro de alta circulação, né, de um banheiro público, aí a gente tem um volume maior de agentes biológicos que podem carregar ali vírus, bactérias ou outros micro-organismos que podem ser nocivos à saúde, né? Especialmente no Brasil, onde, via de regra, se tem um hábito de se jogar papel na privada. Então, o papel que é utilizado ali, ele contém vários dejetos humanos, né? Seja o papel que a gente usa para limpar as mãos, para secar o nariz ou para secar o rosto, quando dejetos que a gente usa para fazer nossas necessidades, eles contêm dejetos humanos e agentes biológicos. Então, se a gente está falando de um volume grande de pessoas, a pessoa sim terá o direito a esse adicional de insalubridade, a depender da utilização de EPIs. E aí, tudo bem, você vai lá, você tem todos os EPIs disponíveis na sua empresa, mas mais do que isso, para que você possa se resguardar enquanto empresa, você precisa gerar evidência de que você entrega todos esses equipamentos de proteção, todos esses EPIs, que eles são trocados nos períodos certos e que eles são adequados para essas atividades que estão sendo desempenhadas, que eles são efetivos, que eles são eficazes, né? Existem várias decisões dizendo que, olha, se o EPI não é trocado no prazo ali previsto, ou se ele não tem um registro de certificado de aprovação, a pessoa está usando o equipamento que ela não vai elidir por completo a nocividade do agente biológico. Mas aí, meu amigo fez a pergunta seguinte: mas o que é um banheiro de grande circulação? Porque na minha empresa eu tenho alguns banheiros que são em andares diferentes, mas eu não tenho muitas pessoas em cada andar. Então são banheiros que são utilizados por poucas pessoas. E aí a gente tem que pensar, né? Então, na verdade, uma coisa é fácil dizer que um banheiro de um shopping é de grande circulação, do aeroporto, do estádio, de uma rodoviária, de um posto de combustível na beira de estrada, de um hospital. Mas numa empresa, vamos ter que criar algum critério razoável para entender se aquele banheiro é de alta circulação ou não. Normalmente, o que tem entendido o judiciário é que banheiros ali de até 50 pessoas que utilizam aquele banheiro não são de alta circulação. Então, se você tem 50 empregados divididos em 2 ou 3 andares, você tem banheiros que são utilizados por menos de 20 pessoas, né? Então, isso não dá para considerar um banheiro de alto fluxo ou de alta circulação, são banheiros de baixa circulação. Agora, se você tem banheiros que são utilizados por centenas de pessoas, aí sim a gente está falando de um banheiro de alta circulação, e aí você vai ter que comprovar, numa eventual discussão, que
o seu EPI, o EPI que você forneceu para o seu colaborador, foi eficaz integralmente para protegê-lo. Ah, mas qual EPI que a gente está falando que é suficiente para elidir o risco que a pessoa está exposta a limpar um banheiro público, né, um banheiro químico, até que é até pior. A gente tem estudos que demonstram, e aí é um estudo de engenharia junto com um estudo médico, né, um estudo biológico, não é a expertise do advogado aqui, mas porque a gente atua normalmente com assistentes técnicos nos processos, mas normalmente a gente vê que o mínimo para fazer uma limpeza de banheiro público adequada e que você consiga elidir esse risco do agente biológico, a utilização de máscaras, né? E aí, normalmente a gente está falando de uma máscara N95 ou PFF2, que muita gente acabou usando durante a pandemia para se proteger do vírus da Covid-19, que é aquela máscara mais grossa, normalmente com elástico na cabeça, luvas de borracha, óculos de proteção e uma roupa que seja adequada, que seja impermeável, né? Ou um avental para proteger a roupa, ou então um capote com manga longa, que aí é o ideal para proteger a pele do trabalhador, né? Então ele faz a limpeza ali daquele banheiro, usa esse capote ou esse avental, na saída do banheiro tira-se esse avental para que a pessoa possa circular normalmente, e aí na hora de fazer a próxima limpeza de outro banheiro ela coloca de volta, mas com isso ela consegue proteger a pele. E além disso, o uniforme normal embaixo desse avental e botas e sapatos sempre fechados, né? Então a pessoa vai calçar luvas, vai calçar sapatos, vai colocar esse avental por cima do uniforme que ela já está usando, colocar um óculos de proteção e uma máscara PFF2 ou N95. Normalmente o que a gente vê que os peritos judiciais recomendam para limpeza de banheiros públicos, tá bom? Então, basicamente é isso, esse foi o tema do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, não hesitem em deixar aqui nos comentários que a gente está sempre respondendo, tá bom? Então, muito obrigado e vamos em frente.